a luva de cá, para onde vai o depósito para o River, para onde vai repasse de empresário. Mas a ideia do Flamengo é em breve conseguir, talvez, quem sabe até antes do Natal, estar fazendo esse anúncio do De La Cruz, porque isso é para falar da negociação. Participação em campo, está chegando um cara que é titular. Jogadores de muita qualidade para um dos dois, eventualmente, vamos supor, uma condição hipotética de que se repetisse no Flamengo o que acontece na seleção uruguaia, né? De La Cruz titular e o Arrasca no banco. Eu acho que é um jogador que chega para sair jogando. E essa questão dele falar para o Bragantino, a gente não pode esquecer quais são os objetivos do hoje Red Bull Bragantino, né? Agora, a chegada específica do Léo Ortiz vai resvalar naquele ponto de rodar elenco. Não é uma zaga que Fabrício Bruno e Léo Pereira vão jogar 70 jogos, não. Nem tem que fazer isso, porque senão estoura. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei aqui mais um corte do Sport Center da ESPN Brasil falando sobre o mercado da bola do Mengão. E aí, será que temos novidades? Ou será que continua tudo igual? Não sei, cara. Estamos aqui ao vivo e eu vou gravar ao vivo e vamos ver aí as últimas notícias que eles vão trazer do nosso Flamengo. Então já deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são do Grupo Disney, canal ESPN, link na descrição. Simbora, vamos lá. Tá aí, depois desse jogo comemorativo, jogo festivo, a gente volta para a realidade do futebol brasileiro no mês de dezembro, que é a expectativa por contratações. De La Cruz, 26 anos de idade, uruguaio, assim como a Arrascaeta, é especulado no Flamengo. E parece que há uma negociação, pelo menos, em andamento, já que o Marcos Braz, o vice-presidente do Flamengo, e o Spindel, também responsável pelas negociações junto com ele, estão no Uruguai, onde também está De La Cruz, né, que joga na Argentina, para uma conversa. Pedro Ivo Almeida. 16 milhões de dólares é a informação da multa, do valor que o River quer receber, e a gente está vendo cada vez mais próximo o anúncio, ao que parece, já que o Flamengo tem o dinheiro, aceitou pagar o valor e o jogador já deu indícios de que gostaria de vir. Exato. Eu acho que a gente já até passou da fase da especulação, né, Dani? A gente já está na fase dos detalhes finais para um anúncio. Perfeito. E só para reforçar também, tem bastante gente do Flamengo ou no Uruguai ou a caminho do Uruguai, porque casará a Arrascaeta. A Arrascaeta celebrará seu casamento, sua união lá no Uruguai agora nessas férias. Estou também aproveitando. Mas eu acho que... Acho não, né? Senão parece que é só a informação de que é só uma questão de finalização de trâmite de pagamento, de acerto, para onde vai a luva de cá, para onde vai o depósito para o River, para onde vai repasse de empresário. Mas a ideia do Flamengo é em breve conseguir, talvez, quem sabe até antes do Natal, estar fazendo esse anúncio do De La Cruz, porque isso é para falar da negociação. Participação em campo, está chegando um cara que é titular. Está chegando um cara para ser titular. O investimento, é claro, já vai vir com aquele peso, não dá para pagar um cara desse para ser banco, onde vai encaixar, vai jogar com o Pulgar, vai jogar próximo do Arrascaeta, mas é um cara que chega para... Não consigo nem falar em disputar espaço. Acho que ele chega para ter o espaço dele. Os outros é que vão entender como é que vão entrar na brincadeira. Você concorda, prof? É curioso, né? Porque a gente tem duas maneiras de olhar o futebol do De La Cruz em campo. Uma é a visão que a gente tem dele na seleção do Uruguai, que ele joga um pouco mais centralizado, onde o Arrascaeta é banco, muitas vezes. E a outra é o que ele faz no River Plate, assim. É um pouco mais lateral, não chega a ser um ponta, não é o ponta direito que o Tite falou que queria, não tem a ver com essa característica, mas é um jogador que pode ocupar vários espaços do campo. Eu o vejo perfeitamente casando com a Arrascaeta dentro de campo, mas você concorda com o Pedro? É titular? É titular. A esse preço, a essa expectativa, não vamos esquecer que é um antigo sonho do Flamengo, né? Sim. Essa negociação está amadurecendo agora, mas ela vem lá da outra temporada. E agora parece que todas as coisas estão se encaixando. Problema do Tite, ou solução do Tite, uma das soluções, é que em o técnico sendo o Tite, essa posição pela direita que o Pedro lembrou, geralmente é aquela posição do jogador que ele meio que sacrifica em nome da recomposição. Isso. Né? Tem sempre um jogador que ele pede para jogar pelo time, seja na seleção brasileira, seja nos clubes onde ele foi bem sucedido. Mas a tendência é que comece aí uma grita para que o Tite encaixe os dois. São jogadores de muita qualidade para um dos dois, eventualmente, vamos supor, uma condição hipotética de que se repetisse no Flamengo o que acontece na seleção uruguaia, né? De La Cruz titular e o Arrasca no banco, também ia causar muito barulho.
Eu acho que o Tite ganha aí eu acho que ele ganha uma solução, na verdade. Né? Você tem muito jogo, muita competição, muito desenvolvimento de jogo. Acho que está na hora da gente quebrar alguns parâmetros. O futebol com 5 substituições, isso significa metade dos seus jogadores de linha. Tem espaço para todo mundo. E eu acho que entra uma outra questão, né? A gente falou muito no ESPN-FC, mas ele encaixou o time com 2 pontas. Também é obrigação do treinador, e ele tem total competência para isso, encaixar os melhores jogadores num modelo tático que os favoreça. Se chega e ele quer realmente usar Arrascaeta e De La Cruz juntos, aí você pensa no entorno disso, né? Você tem o Eric ali de primeiro volante, que tem sido... ter rendido muito dentro do que o Tite espera. Tem o Gerson de segundo homem de meio campo. Então, assim, provavelmente ele teria que repensar esse modelo de jogo para acomodar essa nova posição. Ou não? Vocês veem uma outra possibilidade de encaixe disso? Jogar com 12 não está podendo ainda, tá? Ainda não, mas se o Tite pudesse, o Flamengo tem peça para isso. Ô, Dani, o que eu vejo é o seguinte, a gente vai entrar numa temporada 2024 com o Tite vivenciando algo que ele não tem desde o primeiro semestre de 2016, que é tempo para trabalhar e desenvolver uma equipe. Porque ele encarou uma realidade de 2016 até o final de 2022 de janelas curtas, né? De ter seleção brasileira. Então, você precisava ter um modelo que ele foi se adaptando, ele começou com um modelo, ele varia para outro, ele chega na Copa de 2022 com aquela questão dos pontas, com outros jogadores que surgiram no último ano antes do Mundial, e ele tinha uma missão, ele chegou para 12 jogos e colocar o Flamengo na Libertadores, no G4. Sim. Ele colocou. Naquele momento, ele não tinha como variar muito. Ele tinha que ter um modelo e fazer aquele modelo funcionar. Não funcionou perfeitamente, mas funcionou o que deu, conquistou as vitórias e deu a classificação. Aquele modelo era um modelo de pontas, 3 caras no meio, talvez, como queiram chamar, 4-3-3, ou em outra variação, 3 caras de ponta, 2 abertos, um centralizado, mais o Pedro, porque o Gabigol não estava 100% à disposição, como a gente vai saber depois. Só que o Tite ele tem repertório e peça para a gente não limitar o papo de que o Tite vai ter 2 caras de ponta, vai pensar em recomposição o tempo inteiro. Não necessariamente o De La Cruz é um cara que joga aberto e nem ele vai jogar no mesmo espaço do Arrascaeta. O Tite pode ter outro desenho, o Tite pode ter um meio campo que tem um cara mais recuado, 2 caras de meio, um centralizado quase formando um losango. Voltamos ao losango. O De La Cruz pode fazer essa ponta direita aqui. Quero que fazia o Everton Ribeiro. Do losango. Então, tem muita coisa, eu acho que sim. A gente vai ver um Flamengo bem diferente desses 12 jogos do tipo, que era um cenário que é salvar a temporada, não é trabalho a longo prazo. Ele tinha que salvar a temporada e agora pensar em 24. Aí você chega um De La Cruz, você está resolvendo se vai renovar ou não com o Everton. Você tem o Bruno, que você já testou ele para um lado, testou para o outro. Cebolinha e Luiz Araújo te dão uma opção, mas não necessariamente a única opção. Você tem o Gabriel, vai se recuperar, não vai. O Pedro teve bem com o Tite. Eu não acho que vai ser algo fechado de o time do Tite, com 2 pontas, um cara enfiado, e tem que adequar. Não, ele pode em algum momento também se adequar. Tem uma outra forma, que vai entrar tudo que o professor falou. Você tem, só para pegar aqui de cabeça rápido, Campeonato Carioca, vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, que o Flamengo não é time dos últimos anos de cair em primeira fase. Depois você tem um brasileiro longo, 5 substituições. Não é que tem 11, 4-3-3, vai assim até o final do campeonato. Não, tem muita coisa para acontecer, muita água para passar embaixo da ponte, muito jogo para você variar e agora muita peça. E De La Cruz é uma peça espetacular. Do ponto de vista de elenco, é um ganho que o Flamengo precisava há muito tempo. Alguém para fazer a função do Arrascaeta. É claro que em caso de convocação não vai adiantar muito. Perdeu os 2 para o Uruguai, os 2 para a mesma seleção. Mas do ponto de vista de elenco, ótimo. Do ponto de vista de jogo, Dani, tem campeonatos diferentes, tem adversários diferentes, tem situações diferentes do Flamengo negociar resultado ao longo do ano. Eu só vejo um ganho nessa situação. E vejo um outro ganho. Finalmente... O problema é jogador ruim, professor. Exatamente. Isso não é problema, é solução. E vejo um outro ganho também, Pedro Ivo. Nós vamos virar o disco naquela história de Pedro e Gabigol juntos. Agora nós vamos falar de Arrascaeta e De La Cruz juntos. Não percam os próximos capítulos. Tem um outro capítulo, num outro lugar do campo. Léo Ortiz também tem sido assunto nesse Flamengo. Parece que também é uma negociação avançada, né? Apesar dos valores iniciais entre Flamengo e Bragantino não terem sido acordados, o Léo se manifestou das férias dele, dizendo que tem o desejo de ir para esse Flamengo, então que depois de 4 temporadas no Bragantino se sentia à vontade para pedir à direção que, se fosse bom também para o clube onde ele ainda está, o Red Bull Bragantino, que essa negociação andasse.
Isso é muito positivo, assim, eu vejo uma reedição de uma dupla que hoje com o Fabrício e Bruno firmado no Flamengo da maneira que está, né? E eu não estou tirando o Léo Pereira de campo, porque eu acho que é uma outra questão também para a gente observar, mas é uma dupla que funcionou muito no clube antigo deles e pode funcionar de novo. E aí tem a questão do Fabrício e Bruno. Eu fico pensando, eu quero ouvir vocês, depois eu tenho um outro ponto aqui. Vamos por partes. Quero ouvir, vou conversar com você, prof. Você já compra um entrosamento junto. Né? Ninguém está rifando o Léo, que, aliás, é um caso notável de ressurreição dentro de um clube que não podiam nem vê-lo pintado. Né? Assim como o próprio Fabrício, né? Não chegou a tanto, mas é uma dupla que foi muito questionada. Foi mais rapidamente, então você já traz um entrosamento. Você já traz um zagueiro que sabe sair jogando, acredito que de uma maneira que nenhum dos outros do Flamengo contribua dessa maneira. Você está falando de zaga do Flamengo. A zaga do Flamengo precisa ser reposta. Rodrigo Caio não fica. Davi Luiz. O Davi Luiz, ele atingiu a meta necessária para a renovação automática do contrato. A diretoria conversou com ele, disse que se ele achasse um outro destino, um lugar melhor, né, Pedro? Que ele poderia negociar, mas por enquanto... Educadamente, está falando se tiver outra, então precisa jogador ali. Eu acho que é um jogador que chega para sair jogando. E essa questão dele falar para o Bragantino, a gente não pode esquecer quais são os objetivos do hoje Red Bull Bragantino, né? Mais do que um clube, é uma empresa. Sim. Quer fazer negócio. Monta times e elencos com jogadores justamente para isso, pensando no mercado. Mais até do que em títulos, porque não é um clube com grande pressão, com grande tradição nesse sentido. Então, não há a dificuldade dessa negociação. E para o jogador, particularmente, ele fala, olha, gostaria de ir para o Flamengo? Eu pergunto muito sinceramente, quem não gostaria? Quem não gostaria de entrar num time azeitado, num elenco azeitado, como é o Flamengo hoje? Eu acho um grande ganho. São duas grandes contratações do Flamengo, Dani. O barulho que a saída do De La Cruz está fazendo na Argentina, ele hoje é um dos principais jogadores em atividade no país, independentemente do River Plate. Então, são dois acréscimos. Isso, sim, é reforço, né? Você reforçar quem já está forte. Porque, às vezes, a gente fala de reforço. Reforço não é só jogador que está chegando. Reforço é para reforçar. É para tornar mais forte o que, nesse caso do Flamengo, já é muito forte. Então, feliz é o Tite, viu? O outro ponto, Pedro, que eu queria colocar é quanto que essa negociação também, ela não pode ter um outro viés dentro do clube pensando politicamente. O Fabrício Bruno recebeu uma proposta de renovação de contrato, vai até 25 ainda, né? Não é 25 ou 27? Me fugiu agora, eu acho que o da Gabriel é 24... O do Fabrício é 25 e queriam renovar até 27. E ele, num primeiro momento, não aceitou o valor. Eu vejo por dois lados, assim. Estou trazendo um cara que você já jogou, que você tem esse entrosamento, que você conhece bem. Ou, ao mesmo tempo, estou trazendo um zagueiro à altura do que você está hoje para o Flamengo. Porque, para mim, o Fabrício foi o jogador mais regular da temporada no elenco do Flamengo. Então, tem dois lados. Mas tem uma dinâmica diferente também, né? Da linha do meio de campo para trás, não tem aquela coisa do absoluto, do Arrascaeta, do Gabigol, da idolatria. Todo mundo ali está sempre se provando, já oscilou, já teve momentos de regularidade, como o Fabrício, que já foi questionado lá atrás. Então, acho que essa questão de... Essa turma não chega, no português claro, não chega a botar tanta faca no pescoço da diretoria com essa história de renovação. Então, o recado também, para mim, eu estou trazendo o Léo Ortiz. Se não der para ficar até... Se não estiver satisfeito com o contrato, desculpa, até 25, só aceitar 27, a gente vai conversar. O Davi Luiz tinha esse ponto, por exemplo. A renovação automática. A renovação automática não quer dizer que você vai ficar. Então, a diretoria negocia muito mais na linha defensiva. Agora, a chegada específica do Léo Ortiz vai resvalar naquele ponto de rodar elenco. Não é uma zaga que Fabrício, Bruno e Léo Pereira vão jogar 70 jogos, não. Nem tem que fazer isso, porque senão estoura. Exato. Agora, você tem o Léo Ortiz que jogou pela esquerda no Bragantino, tem perna direita, pode jogar pela direita. Se não tiver Fabrício, ele está ali. Se não tiver Léo Pereira, ele está ali. Se tiver que talvez fazer uma linha de 3, ele vai estar ali. Tem muita qualidade. Você começava a falar do assunto, a gente assistia um VT, né? Uma imagem, parecia um meia conduzindo a bola para finalizar naquele jogo contra o América Mineiro. Então, não vou voltar no ponto do professor, parece repetitiva, mas não é problema. Você está dando mais uma peça para o treinador trabalhar, é ele que vai escolher onde vai posicionar. Agora, é bom a gente entender, é bom a gente segurar, porque o Léo Pereira chega no Flamengo sendo um grande
zagueiro do Atlético Paranaense. Uhum. O Gustavo Henrique lá atrás chega no Flamengo sendo um grande zagueiro do Santos. O Léo Ortiz chega sendo muito bom zagueiro do Red Bull. Mas vamos aguardar. Tem uma questão de encaixe, de proteção de linha de defesa, de posicionamento, de entrosamento. De torcida, que o Red Bull Bragantino não chega, tem tão grande. Chega o Léo Ortiz, mas, por exemplo, naquele papo de titularidade que a gente falava do De La Cruz, acho que a gente vai precisar entender melhor com calma o encaixe, onde vai entrar. Não é aquele cara que vai chegar, é ele mais um na linha de zaga. Se tiver 3 nomes, é ele mais... Não, eu acho que tem um papo, porque demorou, ninguém foi unanimidade, mas o Fabrício Bruno com a sua regularidade, o Léo Pereira por ali, não dá para dizer que não funciona. Tinha muito mais a ver com falta de proteção, recomposição, transição defensiva, homens de beirada que não marcavam, laterais com muitos problemas. Não exatamente que esses zagueiros de hoje do Flamengo não funcionam. Então não vejo como uma troca, eu vejo como um acréscimo. Não é essa coisa de chegou o titular para resolver. A gente durante muito tempo falou das falhas da defesa do Flamengo, né? E o Pulgar deu uma estancada nisso. Nossa. Hoje é muito melhor ser zagueiro do Flamengo. Claro que tem essa questão da adaptação. Mas, gente, eu dei as notas para o Bragantino esse ano, para a Bola de Prata. Vi todos os jogos do Bragantino em casa, principalmente, e alguns também fora. Principalmente contra os times maiores que a gente trabalha aqui. Isso que esse moço fez carregando a bola como se fosse mais do que um zagueiro, ele fez muito ao longo do campeonato. Esse não é um lance fortuito. Esse não é um daqueles lances que empresário separa para negociar jogador. Ele faz isso. Se fará no Flamengo, claro, aí é o que o Pedro Ivo falou, tem uma questão de encaixe, da famosa adaptação, isso em relação aos companheiros. Um desses companheiros já é um ex-companheiro, eu acho um ponto muito positivo. Sim. É reforço. Claro. Reforço que vem para reforçar. Só para deixar claro, né? Não são negociações confirmadas, anunciadas, mas Pedro, a gente tem informações de dentro do Flamengo que são negociações em andamento e a expectativa é muito positiva para a concretização dessas duas negociações. Galera, é isso. Acabei de gravar aqui ao vivo, né, o Sport Center da ESPN Brasil e não tivemos nenhuma novidade relevante do último vídeo que a gente trouxe aqui no canal falando do mercado da bola, né? Então, cara, a novidade é essa daí que está na tela. Mundial de Clubes de 2025 vai durar 29 dias. O Mundial de Clubes de 2025 terá 29 dias de duração. A FIFA prevê a disputa entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025. Ou seja, no meio da temporada do futebol brasileiro. Essa será a primeira edição do torneio no novo formato com 32 times, tendo os Estados Unidos como sede confirmada. Quer saber quais são os clubes que estão no Mundial neste novo formato? Vamos lá então, confira os times já classificados para o Mundial de Clubes 2025 com 32 times. Palmeiras Brasil, campeão da Libertadores em 21, Flamengo, campeão da Libertadores em 22, Fluminense, campeão em 23, são os 3 por enquanto, né, aqui do Brasil, né? Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Al Hilal, Arawa Red Diamonds, Al Ahly do Egito, Wydad Casablanca, Monterrey do México, Seattle Sounders e León do México. Aí tem mais, galera. Mas é isso, cara, olha só, Mundial de Clubes de 2025 entre 15 de junho e 13 de julho. E aí, como é que vai fazer com o Campeonato Brasileiro, hein? Vai parar? E a Libertadores, como é que vai fazer? Ih, rapaz, não sei. Não tenho a mínima ideia. E você, o que você acha sobre isso? Comente aqui, fique à vontade, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo juntos, tendo mais vídeos falando do Mengão. Eu trago aqui para vocês. Saudações rubro-negras. Fui!